Tá. Oi, gente, tudo bem? Essa é a minha primeira live, eu ainda tenho que... Oi, Nath. Eu ainda tenho que descobrir como é que faz. Dá pra vocês verem as perguntas? Que tem um quadradinho aí pra vocês mandarem perguntas se vocês quiserem. Chamei a Jaque aqui. Oi! Olá! A luz da nossa live. Ai, obrigada, amiga. Chegou. E tudo bem? Tudo, tudo. Tô te Guardar. ouvindo bem, Ai, que bom. teu som tá bom. Então, gente, eu tive um problema porque eu queria ter feito pelo computador, mas eu não consegui abrir o computador para fazer live, então eu tô no meu celular. E aí eu já tinha separado algumas coisas, mas pelo menos eu já mandei tudo pra Jaque, então ela já sabe mais ou menos como aonde a gente vai, porque a gente já teve algumas perguntas, mas se vocês quiserem fazer perguntas agora, são absolutamente bem-vindos. A SBB vai acolher todas as perguntas de vocês, aproveitar agora que a gente está com uma Nutrifera com a gente. Então, você já quer começar a responder perguntas? Quer falar alguma coisa? Você quer dar... Vamos falar alguma coisa assim nesse assunto, né? Você tá em casa, você quer virar vegano e você não sabe por onde começar. A pessoa deve estar consultando 1000 sites, né? Então tem sites que são legais, tem sites que são seguros, né? A SVB tem um site maravilhoso também que pode te informar de tudo, tem receitas, tem reportagens, tem vídeos maravilhosos. Então, assim, a minha fonte de informação normalmente é o site da SVB, né? Onde eu gosto de recorrer. Então, é um conselho que eu dou para todo mundo, é isso. Olha, sempre procure em lugares seguros. Lógico que existem outros também, mas, assim, para mim, a minha primeira referência é a SVB. E assim, a ideia dessa live surgiu nesse negócio, essa pandemia mesmo, porque muitos amigos meus, muita gente veio falar comigo, porque agora tá tendo acesso à própria cozinha, porque na vida corrida, né, você faz um monte de coisa, você trabalha fora, então a promessa de virar vegano tá sempre no futuro. Mas agora que você tá em casa, você acabou sua desculpa, meu filho, agora você tá aí, você tá na sua cozinha. Então, enfim, eu até pensei se vocês quiserem, eu posso até abrir um pouco da minha cozinha para vocês, porque a minha mãe, ela ainda come carne. Então, assim, ainda tem algumas coisas aqui, sabe? Que eu queria muito fazer uma cozinha adaptativa, para ninguém achar que ser vegano, ser vegetariano, enfim, é a coisa mais difícil do mundo. Você pode começar vendo as coisas que você já gosta, as coisas que você já tem em casa, entendeu? Tipo, os feijões, enfim, como preparar essas coisas que, sei lá, resolvi virar vegetariana agora, vou entrar na cozinha, abre seu armário, mostra pra gente o que você tem, que a gente vai te ajudar a fazer um prato super simples, super nutritivo e super fácil, porque não tem segredo nenhum. E aí estamos com a nossa Nutri. Ai, que chique. Estamos com a Nutri. Pois é, e assim, o que você precisa ter em casa, né, para você fazer refeições veganas, né? Tudo menos carne. Então, assim, não é complicado, né? Então, você tem que ter todas as verduras e legumes que você gosta, as frutas que você gosta. É importantíssimo você ter sempre grãos leguminosos, né? O feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja, porque são a melhor fonte de proteína. Os cereais também, porque eles vão complementar a proteína das leguminosas, né? É importante ter boas farinhas também, para você poder variar um pouco o cardápio, né? E já Pode falar. é porque a Larissa, ela tá até aqui com a gente, vi que ela mandou uma palminha, e ela mandou uma pergunta que eu achei muito interessante, que eu acho que, até inclusive quando eu fui preparar meu almoço hoje, eu me peguei pensando na pergunta dela, que é como preparar um prato nutricionalmente completo, entendeu? Eu até pensei, vou mostrar aqui pra vocês, porque eu preparei o meu prato hoje, que eu preparei para almoço, então eu separei dois, um para eu comer e um para eu deixar para você Ah, que ver. ótimo, que ótimo. Ótimo. Bom, recursos. Está falhando a Cozinha Está travando. muito bom. É que na Ana? cozinha já voltei. Tá. Já Já voltei. está normal. Já. Tá. Então,
prato ele ficou um pouquinho na geladeira, então ele tá meio descacetado. Mas eu coloquei um espinafre refogado, um grão de bico Aham, e batata doce. Assim, tipo, eu não tô conseguindo comer muito porque eu tô tomando remédio. Então, às vezes, eu fico um pouco enjoada. aham. É uma coisa que eu conseguiria comer. Eu queria saber como é que estão, assim, as proporções, se é um prato nutricionalmente bom, se é ruim, se... E eu acho que isso é coisa que todo mundo tem em casa, né? Tipo, até os marombas vão É, ter uma coisa, enfim, um feijão, um grão, enfim. bom, normalmente um prato vegetariano a gente tem que montar com uma leguminosa, que é a fonte de proteína, né? Um cereal, né? Que pode ser o arroz, o trigo, o milho, a quinoa, a aveia. E não necessariamente tem que ser só o arroz cozidinho, sei o quê. Pode ser um bolinho de arroz, pode ser uma tortinha de aveia, né? Vegetais, né? Metade do prato tem que ser de verduras e legumes. Entendi. 50% do prato. 25% do prato de arroz, de cereais e alguma raiz, no caso a batata doce é uma das melhores que tem, Ah, e 25% do prato de uma leguminosa. E para complementar, dentro desses vegetais que compõem 50% do prato, é bom que tenham vegetais verdes escuros também, porque são boas fontes de ferro. então, o que que tá faltando E aqui? tá faltando mais cor nesse prato, né? Mais vegetais, que você botou só o espinafre. Então, um tomatinho, uma cenoura, né? Uma saladinha crua, porque vai te dar muito mais nutrientes também. Quando a gente cozinha, a gente perde nutrientes, né? Uhum, Então, uma uhum. saladinha. E temperar essa saladinha com limão, porque o limão favorece a absorção de ferro, né? É importante você ter uma fonte de vitamina C, ou então assim, um pimentão cru, né? É... Ou toma antes um pouquinho de suquinho de laranja, ou põe umas frutinhas picadas, uma tangerinazinha picada na salada e tal. E aí você tem um prato nutricionalmente equilibrado. Mas, Lógico que não é uma refeição que vai te fornecer tudo, é ao claro. longo do dia, tá? Mas, assim, para você ficar bem alimentada, essa divisão do prato é importante. E o grão de bico, por exemplo, ele tem muito ferro. Eu não preciso me preocupar com isso. O grão de bico é a fonte de ferro? O espinafre tem muito mais, né? Então, o espinafre é uma boa fonte de ferro. Os verdes escuros são. O feijão preto é uma boa fonte de ferro também, né? Mas o grão de bico é maravilhoso. Bico no ferro. Não tô. Oi? Tá me ouvindo? Agora tô. Eu me achava rainha do ferro comendo grão de bico. Eu achava que o grão de bico tava arrasando. Mas então, preferi, por exemplo, o espinafre ou o feijão. Sempre botar um verde escuro junto com a leguminosa também. O feijão tem, a lentilha tem muito ferro também, né? Então são. Mas o bom é variar as leguminosas. Quanto Bacana. mais variedade, assim, né? Ficar comendo igualzinho todo dia, isso não garante variedade de nutrientes. Entendi. E uma outra pergunta legal que a gente... Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Porque eu vi passar uma pergunta aqui, Claro. é, uma que está pedindo para dar boas ideias de café da manhã, daqui a pouco eu dou, mas uma perguntou aqui como espessar o iogurte de coco. Ah, foi. E o iogurte de coco, por que ele fica ralo? Porque ele não tem muita proteína e nem tanta gordura, assim como um iogurte feito de leite. Então, um artifício que a gente usa é colocar espessantes. Eu gosto de colocar chia ou então agar-agar, mas você pode botar, tem gente que põe um pouquinho de amido de milho, enfim, para dar consistência, né, para Uhum. ele ficar bem cremosinho. Então, esses são os artifícios, porque normalmente um iogurte de coco feito sem nenhum espessante, ele fica líquido. Entendi. Bacana. Obrigada Né? também pela pergunta. É, teve essa pergunta aqui agora, já que você pode dar boas ideias de café da manhã. Eu tenho uma coisa assim, até gostaria de perguntar para você. Tem um café da manhã que eu sempre faço, que sempre me deixa muito saciada durante muito tempo. Eu pego mamão papaya, coloco pasta de amendoim, Aham. chia Hum, e aveia e polvilho com canela por cima. Eu como isso e acho que eu tô arrasando. Mas aí o que que você acha? eu tô achando ótimo, né? Olha, tem uma fonte boa de gordura e de proteína, que é o amendoim, né? Tem a fruta, que é importante, tem a chia, que você falou, né? Chia é uma fonte maravilhosa de ômega 3.
e que para gente, né, para vegetarianos e veganos, é importante a gente ter boas fontes de ômega 3. Então, a chia, a linhaça, pelo menos 1, 2 colheres de sopa por dia já garante, já supre a nossa quantidade de ômega 3 que a gente precisa, né? Uma batata doce, uma fonte de bom carboidrato é bom também, porque de manhã a gente vai precisar de um pouco de energia também, né? Para quem faz exercício, para quem vai trabalhar. Então, assim, você pode ter ou uma raiz, né? Uma batata doce, um inhame, um aipim, ou então um bom pão integral, né? Eu sempre vou falar o melhor tipo de alimento, né? Então, assim, um bom pão integral de fermentação natural, ou então você faz, né, aquelas panquequinhas de aveia com banana também, então você tem um cereal ali que vai te dar bastante energia, né? E Essa panqueca, frutas. porque banana, eu já vi, mas todas as receitas que eu vejo no Instagram, eu nunca vejo sem ovo, isso me irrita um pouco. Eu queria aprender a fazer uma panquequinha de banana madura, que fosse vegan, assim. Porque aí sempre que eu Amassa a vejo banana, banana, ovo. amassa. Ai, Não, mas não precisa. Amassa a banana com aveia e põe um pouquinho de chia. Você pode até botar a chia hidratadinha um pouco, 10 minutinhos antes, que aí ela solta aquela gosminha dela. Junta ali os três, amassa e frigideira, né? que bacana, tá bom. E fica super gostosinho. Aí põe canela, enfim, aí você vai incrementando, né? Tapioca também é uma opção super versátil, né? Uma coisa que eu gosto muito, que me dá uma saciedade muito boa, é o tofu mexido. Né? Você faz o tofu igual como se fosse um ovinho mexido. Você põe cúrcuma, você põe sal, você põe cebolinha, um alhozinho e tal. Tem um sal negro que tem enxofre pra caramba, ele dá gosto de ovo. Eu não gosto, A Lari né? perguntou E que nessa panquequinha, você coloca a farinha de aveia ou você coloca aveia normal? aveia em flocos. Aveia em flocos, tá? Então é normal, não precisa ser farinha. Mas pode botar a farinha de aveia se quiser, para dar mais liga e tal, se ficar inseguro, né? Tudo é Tá. teste. E tem aqueles ovos, substitutos de ovo também, né? Aquele ovo em pó que você mistura com um pouquinho de água e tal. Se você colocar, ele vai dar uma liga boa, mas aí só pode fazer em frigideira antiaderente. Se Entendi. fizer em frigideira comum, ela gruda. E para as panquecas de arroz, aqui a Glória tá perguntando, o que tem menos açúcar? A farinha de arroz? Mas aí não precisa de farinha, né? Você falou, já vai usar aveia, né? Já vai usar aveia, né? Mas a farinha de arroz, ela tem um carboidrato mais disponível, porque é de arroz branco, né? Então não tem as fibras que tornam a digestão mais lenta, né? Mas você pode colocar também, né? Para enriquecer, assim, mais nutrientes que vai ter, né? E existe farinha de arroz integral também. Entendi. Apareceu aqui agora para mim, a farinha de aveia ou a farinha de arroz. A farinha de aveia, ela tem menos açúcar disponível, sim. Entendi. Ó, E aí você tava falando do tofu, você faz o tofu, esse tofu mexido com sal negro. eu não uso sal negro não, porque quem gosta de gosto de ovo, bota de sal negro. Mas eu amasso o tofu com um pouquinho de alho, cebola, sal, boto cúrcuma, Que né, um delícia. açafrãozinho em pó, um cheiro verde, e levo na frigideira e mexo igual ovo. Ele vai ficar amarelinho o ovo e é uma delícia. E aí você pode botar orégano, enfim, bota os temperinhos que você gosta e fica muito bom. E é super nutritivo. O tofu é o maior coringa da alimentação vegana, né? Então, assim, você comer tofu, sei lá, quem pode comprar, né, tem um tofu grandão, que, né, tem um preço mais acessível, tem 1 quilo de tofu, dá para você usar um mês, se bobear, né? Então, tem como usar, né? Mas assim, eu não tenho grana para comprar tofu, então o que eu vou usar? Uso o abacate, né? Que é uma fruta que a gente tem aí direto. Você fazer uma maionesezinha de abacate, bate o abacate com azeite, sal e um pouquinho de alho. Você já tem uma pastinha de abacate maravilhosa. Gostoso. A Hannah Kalil, ela sempre coloca uma tapioca com abacate e azeite e um pouquinho de especiariazinhas, assim. Isso é bom. Não precisa. Maravilhoso, você não precisa nem amassar o abacate. Você bota ele em pedaços e joga o É. tempero em cima e fecha na tapioca. Uhum. Né? Bacana. O Carlos está perguntando o que é tofu. Tofu é um queijo feito de soja, mas que só vale a pena você comer o tofu se ele for orgânico.
Ah, né? Porque tá. quando a soja é transgênica, ela é uma soja que destrói o meio ambiente, enfim, a gente não sabe direito o que, que pode acontecer no nosso organismo com o consumo prolongado de produtos transgênicos e tal. Então, assim, é a soja orgânica. E tem no mercado. Ah, sim. Um tofu que eu gosto muito de fazer, eu compro o tofu firme e corto ele em pedacinho, aí faço ele com óleo de gergelim e gergelim. Só. Uhum. Gostoso. Não precisa de mais nada. O tofu, ele é uma esponja. Então, o sabor que você quiser dar nele, ele absorve. É Ah, só você mentira. deixar ele marinando, né? Ele não tem gosto. Eu deixo ele marinando no shoyu. Aí depois eu coloco, faço ele com óleo de gergelim, gergelim fica maravilhoso, Uhum. 100%. Aí é Pois uma dica. é, e tofu dá para fazer grelhado, assado, refogado, mexido. Você põe na sopa, você põe no sanduíche, você mistura com macarrão, você bota ele no feijão quando ele é defumado e você faz feijoada com tofu. Então ele é um super coringa, é um super coringa. E assim, só que o tofu, ainda mais orgânico e não transgênico, eles costumam ser mais caros. Então, tipo, não tem. É o tofu ou a gente pensa em outra coisa? Tem algum substituto, assim, mais óbvio do tofu? O tofu é um concentrado de soja e tal, então assim, Não é não ele. tem. Aí você vai usar outras coisas com leguminosas, né? Ah, você tem o seitão, o tempê, que também não são produtos fermentados também, né? O seitão é feito de glúten, o tempê é soja fermentada ou leguminosas fermentadas, são muito bons, mas o preço também equivale mais ou menos ao preço do tofu. Tudo bem, Entendi. é maravilhoso, mas assim, a gente pode ter uma alimentação vegana sem ter o tofu. Se você tem feijão cozido, você faz hambúrguer de feijão, você faz pastinha de feijão, você faz pastinha de grão de bico, né? A leguminosa em si, ela já vai te fornecer a proteína que você precisa. Né? O tofu Olha, tá seria que um um, quilo. um a mais, né? Claro, não é. O tofu é um. É para dar um gosto, né? Não é a base. A alimentação. A base da minha alimentação não é tofu. Eu tenho um tofu aí na geladeira que tá aqui há dias e eu não sei o que fazer com ele. É. Mas não é alimentação. A base da alimentação minha é arroz, feijão, grão de bico, batata doce, enfim, espinafre, pão. Eu acho que assim, para todo mundo, independente da escolha alimentar, né, a ideia é que se coma comida de verdade, né? Coisas que você descasque, né? Que Uhum. você não precise tirar de dentro de embalagens ou que não foram muito processadas, né? Quanto mais próximo de você, se o alimento veio, se você comprou na feira, é um alimento que é mais verdadeiro e mais próximo de você. Se a alimentação da gente for baseada nisso, você vai ser saudável sem problema nenhum, sem deficiência nenhuma. E Né? boa que dá para. O tofu pode ser congelado, mesmo depois de preparado e tal, ele pode, mas ele perde a textura, ele vai ficar mais esponjosinho. Ah, Então, por exemplo, se você congela o tofu e descongela, depois para você fazer ele tipo no forno, você empana ele, leva ele no forno, ele tem uma consistência muito melhor. Ele fica mais consistente, mais durinho. Então, assim, é uhum. um artifício, às vezes, que a gente usa quando a gente quer fazer cubinhos de tofu, para eles ficarem durinhos, cubinho grelhado e tal. Você congela, descongela, parte, tempera e grelha ele. Até para churrasqueira fica melhor depois que você congela. Ah, que delícia! E outra pergunta que me fizeram também, que foi lá na publicação original, é sobre a B12, sobre suplementação de B12, enfim, a gente. Isso. A B12 agora. B12 é o único nutriente que não tem disponível no reino vegetal. Né? Então, os veganos né, normalmente entram em suplementação. Mas antes disso, é bom que você faça um exame para ver quanto que está, sua B12, né? Que você faça essa suplementação orientada por um profissional, porque também para você não tomar excesso de B12 sem necessidade, né? Normalmente a gente recomenda a suplementação quando a B12 está abaixo de 490, né? Que aí você já começa a ter até sintomas, né? Então é importante sim. Cogumelo não tem B12, alga tem pouquíssimo, assim, de origem vegetal a B12 não é disponível para gente, Quais são né? os sintomas da.
B12? Ai, desculpa. Então, assim, a B12, ela tem que ser suplementada, E né? Mas quais ela são tem os que ser sintomas da... suplementada. Falta de memória, cansaço, queda de cabelo. Muita gente fica deprimida também quando está com falta de B12, sabe? A imunidade baixa, sonolência, falta de ânimo, né? Que a B12 dá. Mas muita gente já chega assim, às vezes com queda de cabelo, assim, né? Severa, severa. Então, assim, não só o vegetariano como o não vegetariano, todo mundo tem risco de ter a deficiência de B12. Muitos onívoros, né, têm deficiência. Você vai ver as estatísticas, não é inerente só do vegetariano e do vegano, não. Ele é dos onívoros, de quem tem alimentação onívora também. E é importante suplementar. Entendi. Sob orientação de um profissional. A Natália tá falando que quando ela toma B12, ela fica com a pele com acne. Isso tem alguma relação? Ou é um sintoma particular, alguma Tem coisa, mas a gente gente. tem Não, isso? não. Tem gente que tem isso sim, esse efeito. Aí você tem que ir ver com a pessoa que está te orientando para ver como é que se a sua B12 já está legal, né, se já bateu a sua necessidade, e aí diminuir a dose de suplementação também. Mas tem gente que tem esse efeito de dar acne na utilização da B12. É muito raro, Entendi. mas isso acontece. Ih, Nath, que azar. É. A levedura, para compensar a levedura nutricional, a B12? Não, você não suplementa só com a levedura nutricional. Ela tem um pouquinho, mas é muito pouquinho. Então não dá para segurar a onda, não. Tem que ser suplemento manipulado mesmo. E tem que avisar quem vai te orientar que as cápsulas têm veganas. Tá? E é muito importante suplementar. Te dá outra disposição. É impressionante. Né? E aqui para mim parou de passar. outra pergunta que eu queria te fazer, que eu vi que duas pessoas ali perguntaram um pouco mais ou menos a mesma coisa. Uma pessoa perguntou que proteína ele colocaria com uma salada e uma outra pessoa perguntou sobre a proteína na dieta cetogênica. E, assim, eu vou te fazer 3 perguntas de uma vez, você decide se elas são a mesma pergunta ou se eu tô morando com a minha mãe e a minha mãe tá comendo junto comigo, assim, há meses, e hoje, essa semana, ela veio falar pra mim: Ana, eu preciso descobrir com o que eu vou substituir a carne. Eu falei assim: mas você está de brincadeira comigo? Você tá comendo junto comigo, mas você tem que substituir o quê? Mas enfim, eu acho que talvez tenha uma dúvida também, né? Porque a galera tá perguntando aí muito de proteína. Uma pergunta da proteína cetogênica, outra pra proteína pra salada, mas talvez nessa substituição da carne. Então, travou. Para sua pergunta, eu vou aqui respondendo. Quando você tira a carne, né, numa alimentação saudável, você está tirando um alimento, você não está tirando um nutriente, né? A proteína animal, ela tem os macronutrientes, ela tem proteína, ela tem um pouquinho de carboidrato e ela tem as gorduras. Então, você tirou a proteína animal, você tirou esses nutrientes que vão ser substituídos pelos mesmos nutrientes, só que de origem vegetal. Então, você vai ter a mesma quantidade de proteína de origem vegetal, a mesma quantidade, né, uma gordura muito melhor de origem vegetal e carboidratos de origem vegetal também, né? Lógico, carboidratos, enfim, é geral. Mas assim, então, porque a carne não é um nutriente, a carne é um pool de nutrientes. Então, você vai tirar a carne e você vai aumentar os outros nutrientes. Então, quando você tira, por exemplo, tem um prato, né? Arroz, feijão, carne e legumes. Você tirando a carne, é só você aumentar um pouco a quantidade de feijão e o prato fica equilibrado nutricionalmente. Com a mesma quantidade de calorias e com a mesma quantidade de calorias, não, até menos calorias, mas com a mesma quantidade dos nutrientes que você precisa. A mesma quantidade de proteína, a mesma quantidade de carboidrato e a mesma quantidade de lipídios. Entendi. Só que
muito melhor e botando sua vida muito menos em risco. Total. Então, quando alguém está me perguntando, qual a proteína que eu uso, né, agora para comer com salada? Você vai usar as leguminosas, você vai usar o tofu, né? Você vai usar esse artifício. Né? Então, assim, é o substituto da carne, da proteína animal, é a proteína vegetal que está em maior quantidade nas leguminosas. Mas Inclusive, proteína a gente tem em todos os alimentos. Sim. Em proteína você tem em todos os alimentos, só que em quantidade diferente. Um alface tem proteína, mas tem uma quantidade mínima. Uhum. Né? Uma banana, uma laranja tem proteína, mas pouquinho. Então, assim, a gente consegue suprir a proteína com a variedade de alimentos. Claro. Aí é que a Glória está perguntando se a berinjela substitui a carne. Então, assim, só na textura. Só na textura. Tá. Só na textura. A berinjela é um vegetal. Ela praticamente não tem proteína. Né? Às vezes você consegue dar um gosto muito parecido na berinjela com a carne, mas ela não é proteína. Assim como os cogumelos também não são fontes de proteína. Eles têm pouca proteína. Tem proteína, mas muito pouca. Mas ele tem uma textura que dá aquela sensação de... Super! Que satisfaz e tal, mas ele não é uma fonte de proteína, né? Ele é uma boa fonte de vitamina D. Isso sim. Mas de proteína, não. Não, mas quanto mais cogumelos comer, melhor. Tem altas substâncias anticancerígenas. Cogumelo é muito saudável. É um alimento muito saudável. Então, é um alimento para ser consumido sempre. De preferência, comprar cogumelo fresco, porque é um alimento muito bem-vindo e super coringa também. Você come cogumelo com tudo. Tudo. Cogumelo, geralmente, eu faço com shoyu, também com óleo de gergelim, porque eu amo o óleo de gergelim. Pra mim, o óleo de gergelim deixa tudo maravilhoso. Nossa, tudo é muito bom com óleo de gergelim. Eu coloco o shoyu, o cogumelo no shoyu, depois de um tempo, óleo de gergelim. E é isso. Geralmente eu como com espaguete de palmito pupunha e fica maravilhoso. Assim, aí vira... Nossa, maravilhoso. Entendi. Eu gosto muito de fazer bobó de cogumelo. É muito gostoso. Que delícia! Muito gente, eu gosto bom. muito de comer. Nessa quarentena, o que eu fiz foi comer. Nossa Senhora, E cozinhar, né? E cozinhar. Mas eu assumo que eu sou um pouco fãzinha de iFood. Eu sou péssima. E aqui onde eu moro, ainda bem que tem muito restaurante que vende muita coisa vegana, muito gostosa. Tem cada falafel que eu recebo em casa, então... Ai, que maravilha. Que maravilha. Né? E o cogumelo, você pode congelar? Pode. Ele, depois que você descongela, ele fica todo molinho, né? Mas aí você vai preparar, você vai cozinhar e tal, mas pode congelar. Tanto antes de preparar, quanto depois. Eu guardo cogumelo em casa fresco durante 15 dias em sacos de papel na geladeira. Aí ele vai desidratando, aí ele vai virando um cogumelo seco. Aí quando eu quero usar, se ele estiver muito sequinho, é só hidratar ele na água. E ele mantém o sabor. A Patrícia perguntou... desculpa, eu não queria te interromper. Pode falar. A Patrícia, ela perguntou quanto de proteína nós precisamos de fato, assim... 0,8 gramas por quilo de peso. Você pega o seu peso, multiplica por 0,8, você vai saber quantos gramas de proteína você precisa. Cada um precisa de um tanto, né? Então é mais ou menos por aí que a gente calcula isso em média. Atleta é diferente, criança também é um pouquinho diferente, mas no geral você multiplica o seu peso por 0,8. E aí você tem a sua necessidade diária de proteína, que é pouquíssimo. Caraca. Pouquíssimo. Por exemplo, você pega 60 quilos, multiplica por 0,8, quanto que dá essa conta, né? Mas aí, vamos supor, esse 0,8... Dá 40 e poucas gramas de proteína. Era gramas. 48 gramas de proteína, né? Então, assim, 48 gramas de proteína é nada. Né? É muito pouco. Você consegue muito fácil numa dieta, né, numa alimentação vegana. Então, assim, é fácil suprir proteína. O que acontece é que, no geral, as pessoas comem proteína muito além do que precisam. Olha. Bebe muito menos água do que devia e come muito mais proteína do que precisa. Entendi. Então, a gente tem que se preocupar muito com a água que a gente não bebe e deixar de se preocupar com proteína, que é fácil suprir proteína.
Olha, eu É, né? preciso beber mais água. Vou deixar essa dica, eu vou levar para o meu coração. Vou deixar a minha É. garrafinha Água, você d'água. pega o seu peso e multiplica por 35. Aí você vai saber quantos ml de água, em média, você precisa ingerir por dia. Olha, tem na cálculo também. Gente, essa live vai ficar gravada, tá? É, Todas essas e é, contas, todas essas matemáticas aí, para quem também é um pouco mais ignorante de matemática, como eu, que vai ter que entrar na calculadora, vai ficar tudo gravado. sim. E outra coisa, essa pergunta é legal. Quais são os alimentos ricos em cálcio para substituir o leite? Olha, as oleaginosas têm bastante cálcio, né? Deixa eu ver o que mais. As folhas verdes escuras têm cálcio também, né? Sabe onde você tem bastante cálcio? No coentro. Coentro é Ai, uma fonte fantástica. E coentro. muita gente detesta coentro, né? Muita gente detesta. Mas Eu também. muita gente detesta coentro. E coentro é uma fonte. Os verdes escuros têm bastante cálcio. Tofu tem muito cálcio. Muito, 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 muito cálcio. Existem os leites de soja, os leites vegetais que vendem prontos, né? Eles são adicionados de cálcio também. Gergelim, para mim, é uma das melhores fontes de cálcio também. E gergelim dá para usar em tudo e você ainda faz o tahine. Né? Então, assim, Hum, tahine é uma coisa facílima de fazer. Você pega o olha, gergelim, dá uma esquentadinha nele e bate no liquidificador. Você vai bater bastante tempo e ele vai virar aquela pasta maravilhosa que você usa com tudo, tanto com coisa doce quanto com coisa salgada. E olha, tanto para molinho, enfim. agora tá dando a dica. Semente de girassol também tem muito cálcio também. Então, assim, a gente está cheio de boas fontes de cálcio, né? Aí, no dia a dia, sem muita dificuldade, assim, de coisas que eu não posso comprar. Por isso que eu falo assim, sempre tem que ter o feijão branco. O feijão branco tem muito cálcio também, né? Uhum. Então, variar os feijões também é Ah, importante por olha, conta boa dica. disso. Um feijão tem mais ferro, o outro tem ferro, mas tem um pouquinho mais de cálcio e tal. Então, é importante essa E deixa eu variedade, criar essa variedade. perguntar. A Glória, aqui, ela fez falava uma coisa aqui que eu já até perdi, que ela falou de colocar coentro no feijão, que fica gostoso. Quando você cozinha as leguminosas, elas perdem. Eu sei que elas perdem algum nutriente, mas, tipo assim, se eu cozinhar o coentro com o feijão, ele perde o cálcio? Ou eu só adiciono cálcio e o cálcio? Não, 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 não. Não, quando você cozinha as leguminosas, elas mantêm. O que a gente tem que fazer para cozinhar as leguminosas, para a gente conseguir absorver tudo que ela tem, é você deixar de molho. As leguminosas são alimentos que têm fatores antinutricionais. E esses fatores antinutricionais, eles saem quando o grão é hidratado e quando ele começa a germinar. Então, assim, o ideal é você deixar o feijão de molho, a lentilha, o grão de bico de molho, pelo menos 24 horas. Tá bom, 24 Joga horas, essa água galera. fora e aí você cozinha o feijão normalmente. Eu gosto de cozinhar com louro e tal, né? Mas você tem que deixar de molho e jogar essa água fora para tirar esses fatores antinutricionais. Bacana. Ó, tá dando aqui a ideia do purê de feijão branco. Couve-flor tem muito cálcio? A couve-flor tem uma boa fonte de cálcio também. É uma Ba- boa fonte de cálcio. E tá na Entendi. época, né? Tô comendo horrores de couve-flor. Né? Então, assim, Eu tô. eu trabalho com feira orgânica, né? Então eu Ai, que trago delícia. tudo muito fresquinho para casa, né? E Irá. o fato de ser orgânico, o fato dele ser orgânico, você trazer vegetais orgânicos para sua casa, você aproveita da raiz, a semente ao talo, você aproveita 100% do vegetal, né? Então, por exemplo, um alho poró que todo mundo joga a raiz fora, aquela raiz fica uma delícia. Se você bota um azeite com cúrcuma, com salzinho e pimenta e põe no forno, ela fica crocante. Vira tipo uma batata palha, né? Uma raiz de alho poró palha. É uma delícia. Então, assim, você Ó, pode isso, aproveitar ó, tudo. Eu não eu descasco perguntei nada. tudo de batata palha, porque eu amo batata palha. Se tiver uma opção orgânica para batata palha, que maravilha. Batata palha é muito Pois é. industrializada. E Imagina. assim, dá para fazer, por exemplo, a batata doce, você faz ela chips, dá para fazer tanto no micro-ondas quanto no forno, né? E fica uma delícia, sem precisar fazer fritura de imersão.
E com casca. Eu não tiro casca de batata nenhuma, né? E os Mentira. talos, enfim. Por exemplo, a folha da cenoura, muita gente joga fora, né? Aquilo ali você usa em tudo. E ela ainda serve como substituto de salsinha e cebolinha, porque ela é um temperinho também. Você corta pequenininho e salpica, é uma delícia. Olha que gostoso. E assim, quando você compra numa feira, você não paga tão caro. O produto orgânico no mercado é muito Muito, caro, né? É muito. muito mais caro. E na feira não, você consegue comprar num preço justo. Então é muito, muito importante, né? Então, assim, no Rio de Janeiro tem bastante e tal. Niterói tem uma feira muito boa também, né? Orgânica. Então, assim, eu estou comendo agora todos os meus vegetais e frutas da época, tudo orgânico. E é o que eu aconselho para todo mundo. Mas é isso. Ah, é caro? Mas assim, é um pouco mais, mas é um alimento que você pode aproveitar todo. Né? Você não desperdiça uma casca, nada. Ah, Tudo é comestível. Aquela pele, aquela casca do aipim que todo mundo joga fora, aquilo tem textura e gosto próximo ao palmito. ai, que delícia. E esse assunto aí para dias de conversa, né? Então, matéria da próxima live. Gente, eu não Pois queria fazer é. longa, então acho que a gente já deu para responder bastante coisa, né? E eu queria É, citar tem umas aqui, dicas para só quem. tinha uma perguntinha aqui do Claro! Carlos, falando sobre a proteína texturizada, granulada E escura. A proteína, a carne de soja, que é uma opção também, né? Eu só queria falar isso para ele, assim, olha, a proteína de soja, a proteína texturizada de soja, é uma fonte de proteína, sim, tá? Então, assim, é uma fonte bem acessível, ela tem uma quantidade boa de proteína e tal, mas não é para ser a sua única fonte, tá? Porque, assim, a carne de soja é um alimento ultra processado, né? Então, assim, ela para você conseguir digerir bem a proteína de soja, você às vezes perde até alguns nutrientes seus para ajudar, né? Então, assim, quando comer proteína de soja, bastante verdura bem, mas não faça dela sua única fonte de proteína vegetal. Tá certo, Carlos? E qualquer coisa, vocês podem mandar as perguntas para o nosso direct também, que a gente responde, né? Tanto para SVB, manda para mim, manda para Ana. E a live vai ficar salva, não vai, Ana? super salva, salvíssima. Eu vou separar a live em assuntos também para vocês conseguirem ir direto onde vocês querem ver. Então não se preocupa, não vai ficar aquela live interminável que fica todo mundo perdido, não. Vocês estão me ouvindo bem? A Lara falou que eu estava travando. Tava travando, mas agora já tá bem de novo. Eu tô aqui tentando cada vez ficar mais perto do roteador, assim. Eu já tô andando, eu tava perto da porta do corredor. Tem um vídeo super legal do Ricardo, do Ricardo Laurino, do Vegflix. E eu queria encerrar a nossa live dando as dicas dele. Assim, são umas dicas menos pro estômago e mais pro coração, assim. São 5 dicas que ele deu que são super Ah, seja curioso, né? Tipo, só de. Não sei se tem algum carnista que venda. Carnista é péssimo, né? Mas a gente costuma falar. Se tem algum onívoro, enfim, alguém que ainda se alimenta de carne, que esteja vendo a live, esteja querendo virar vegetariano, seja curioso. Então tá ótimo você tá aqui. Excelente. Fica com a gente. Tudo que você perguntar, qualquer um vai ter vai ter maior prazer de te responder. Então, seja curioso, se relacione com outras pessoas veganas. Isso é muito bom, assim, também até para essa questão de você se relacionar, até que ele fala no vídeo, não é relacionamento afetivo, é relacionar de rede de tá apoio. travando. Ai, não, eu tô travando. Mudei pros dados. Tá ótimo agora, vai, pode continuar. Enfim, aí ele fala para se relacionar com outros veganos, não é necessariamente relacionamento afetivo, enfim, é relacionamento de amizade mesmo, de você conhecer pessoas com quem você possa compartilhar suas dúvidas, seus desesperos.
Outra muito legal que é experimente novos sabores, que tem muita gente que está acostumada a comer, né? Arroz, feijão, bife, batata frita, ou tudo que você já tá careca de saber. Então, assim, isso é uma coisa que, pra mim, quando eu tirei a carne da minha vida, fez muita diferença. Assim, muita. Eu comecei a sentir as coisas que eu já comia com outro paladar. E isso não tem nem palavras. Assim. O feijão mudou de gosto pra mim. Feijão era uma coisa que eu nem ligava tanto. Achava, tá, ok, vou ter que comer feijão. E agora eu amo feijão, eu acho feijão uma delícia. Então, quando você vai experimentando novos sabores, o seu paladar muda pra eles também. Eu tenho qual dica? Leia mais sobre veganismo, que é muito bom. E a gente vai ter um podcast vai ter uma live sobre isso, sobre conteúdo vegano mesmo, tipo de filme, livro, enfim. Super pra você poder ler e ficar super informado. E vai ser super legal. Também tô super animada pra fazer essa. E a última, óbvio, também não é pra você se afastar das pessoas que você já convivia. Continua e, se puder, toca o coração das pessoas, fala um pouco sobre porquê da sua mudança, enfim. E a SBB tá aqui, a Jaque tá aqui, eu tô aqui, tá todo mundo aqui pra ajudar qualquer um que tá querendo entrar no nosso mundo da alimentação sem crueldade. Pois é, esse é o maior prazer. Tem uma dica também: existem muitas feiras veganas acontecendo, né? Tem feira em Niterói, tem as feiras no Rio, e é ótimo, é um ótimo lugar para você ter contato, né, com as comidas veganas. Assim, você tem uma gama de barracas que tem uma variedade imensa de comidas para você experimentar. Então, às vezes, assim, né, onde que eu vou conseguir isso? Vai lá, experimenta um salgadinho, experimenta um sorvete vegano, né? Enfim, pratos mesmo, né? O bobó de cogumelo, a feijoada, sempre tem essas comidas tradicionais veganas nessas feiras. Então é um lugar muito interessante. E eu acho que a Veg Borá tá entregando. Ela tá fazendo entrega. Ah, que Então, ótimo, uma dica então. também, quem quiser veganizar e quiser comer feijoada, quiser comer moqueca, essas coisas assim, vai na página da Veg Borá que eles estão entregando no Rio. Não estão entregando em Niterói, tá? Fica aí a minha bronca. E os restaurantes veganos também, eles não pararam, não. Eles estão fazendo entregas também. Então, assim, mesmo que você... não quero cozinhar, mas quero comer comida vegana. Vê lá nos aplicativos de pedido de comida ou entra em contato com esses restaurantes pelo WhatsApp, enfim. E pede, porque está tendo entrega, sim. Tá Está tendo tendo. entrega de coisa muito boa. Tá sem feira. Então tá, Jaque, muito, 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 Nossa, muito adorei. Aqui, Eu que agradeço. Obrigada pelo seu ativismo. Arrasou. Gente, muito obrigada também a todo mundo que veio aí, aos amigos, né, os filhos, enfim, veio um monte de gente conhecida aí. Obrigada e SVB, estou com vocês sempre, né? Vocês estão no meu coração. Ana, um beijo grande para você. Obrigada, que vocês Tchau, que vieram. tchau, tchau, tchau.